Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. E hoje a gente vai estar comentando sobre as vantagens e desvantagens de importar automaticamente o XML da nota. When you're down and you're weary, when you follow the rain, yeah, hey, babe, you're gonna be alright. Of that I am sure. Bem pessoal, tem muita gente que gosta aí da ideia do sistema importar automaticamente XML, porque isso gera automaticamente o contas a pagar. Isso, lógico, ele tem a vantagem de ser um facilitador. Agora, a pergunta-chave, e eu quero que vocês prestem bem atenção nessa pergunta: o mais fácil é o mais correto? Nem sempre, né? E eu vou explicar algumas vantagens e desvantagens de realizar esse processo. Bem, a primeira delas, na verdade, é o seguinte: simplesmente gerar o contas a pagar. Se o meu objetivo é simplesmente importar o XML para gerar o contas a pagar, o objetivo basicamente não é esse. Esse objetivo está errado e eu vou explicar o porquê. Bem, primeiro ponto, a gente tem que entender questão de centro de custo. Eu já conversei em outros vídeos sobre a diferença entre plano de contas e centro de custo. E quando você importa o XML automaticamente de contas a pagar, você não está fazendo rateio, né? E isso é extremamente perigoso. Para quem não controla o plano de conta e centro de custo, não consegue ter uma precificação correta do produto. Eu já debati esse assunto em mais um vídeo aqui nesse mesmo canal. Então vamos entender qual que é a melhor maneira, quando que eu devo importar esse XML para facilitar o meu trabalho. Então vamos lá. A vantagem de você importar o XML não é simplesmente para você gerar o contas a pagar, embora isso seja uma vantagem, mas isso pode ser feito de forma errada. Quando você pega uma distribuidora, por exemplo, que você tem um grande volume de compras e normalmente você tem uma variável que normalmente não tem em outros segmentos, que é a substituição tributária, é muito comum ainda ter fornecedores que erram na hora de fazer o cálculo da substituição tributária. Então o que acontece? Essa nota chega no fornecedor e aí às vezes o responsável pelo faturamento verifica que a nota está errada, tem que fazer carta de correção e todo aquele transtorno que dá. Se você pega o processo, a gente tem alguns clientes que têm esse módulo dentro do sistema, que automaticamente vai lá buscar na receita e já puxar essa nota fiscal, ou seja, é possível criar uma pré-validação. De antes do produto estar chegando na tua empresa, já ter uma noção se os valores estão corretos. Às vezes o valor do pedido, está batendo com a nota, mas principalmente a parte de substituição tributária e impostos, né? Então, para não ter aquele desgaste de chegar a nota fiscal com informação errada. Então, essa é a vantagem de você importar o XML. Ah, mas o meu contador quer que eu importe o XML para mandar para ele. Teu contador está desatualizado, porque a maioria dos softwares contábeis já automaticamente busca a nota fiscal que é emitida contra você automaticamente na Receita. A gente faz isso e o nosso sistema não é contábil, né? Imagina então para o contador isso é muito mais fácil, né? Agora, ter simplesmente aquela ideia de importar a nota para gerar contas a pagar, isso traz um problema gravíssimo. Vamos lá, vou citar um exemplo. Digamos que você vá na Calunga, por exemplo, lá, e você vai comprar um telefone para o seu vendedor, que queimou o telefone dele, papel para o setor de produção e algum outro material de escritório, né, que vem encontrar lá. Ou seja, e você fez pedido online, ou seja, vai vir uma nota com todos esses itens. Você poderia pegar essa nota e importar gerar contas a pagar. Só que nem todas as despesas vão para o mesmo centro de custo. Então, nesse caso, você tem duas opções, né? Não, nesse caso vai ter uma opção só, que você vai ter que desmembrar o pagamento. Então, você não vai poder importar automaticamente a nota. O que eu falo é que teria duas opções, que no caso de rateio do compras, ou você vai ter que ter uma nota para cada centro de custo, ou você vai ratear o pagamento. Em ambas delas, automaticamente mata o teu processo de importação automática pelo XML. Tanto é que muitos dos nossos clientes têm um outro processo que não envolve a importação. Simplesmente ele pega já a nota fiscal, basicamente já um documento de entrada, que esse documento ele possa ser rateado, né? Ou desmembrando o documento ou desmembrando o pagamento. Aí fica a parte operacional
de cada empresa, ver qual é a solução mais fácil. Mas importar o XML, nesse exemplo que eu dei da Calunga, você vai estar jogando automaticamente tudo no mesmo centro de custo, o que está errado. Por isso que eu falo, nem sempre o mais fácil é o correto. É mais fácil importar a nota para o XML automaticamente gerar contas a pagar? Lógico que é mais fácil para o financeiro que não quer ter trabalho de fazer as coisas corretas. Então, agora, se você pega e tem que realmente desmembrar para centro de custo para ter uma boa precificação do produto, isso não vai resolver o teu problema, né? Então, essa maneira que tem, que muitas pessoas que estão na gestão financeira, de que facilitar, estão utilizando esse processo de maneira errada. O objetivo da importação do XML para gerar automaticamente contas a pagar não pode ser com essa finalidade, né? A menos que você tenha, volto a repetir, um pedido e automaticamente uma nota para cada centro de custo, o que é muito complicado porque depende muito da boa vontade do teu fornecedor. Às vezes uma empresa tem um fornecedor que atende mais um centro de custo dentro da própria empresa, e aí o fornecedor às vezes pega lá e unifica. Então você tem que ter um fornecedor que seja disciplinado para mandar da maneira correta. A gente sabe que isso na prática é um pouquinho complicado, para que esse processo funcione da maneira certa, porque às vezes um mesmo produto ele pode cair em centro de custo diferente. Então você, gestor financeiro, você, proprietário da empresa, tome cuidado com essa ideia de facilitar, de importar automaticamente o XML para gerar contas a pagar. Há outras formas de você fazer isso sem precisar importar o XML, né? Esse é o primeiro ponto, porque isso é muito mais um benefício para a contabilidade, mas caso você precise, você vai precisar por um outro motivo, não para esse. Que nem eu falei, vou citar novamente o exemplo de fazer a verificação se o pedido está correto, os pagamentos estão conforme combinado, mas principalmente a parte de substituição tributária. Então são nichos muito específicos em relação a esse processo. Então tem que se tomar cuidado em relação a facilitar. Volto a repetir, e a frase que eu quero que vocês gravem: nem sempre o mais fácil é o mais correto. Tome cuidado com esse processo em relação à parte de importação da nota fiscal. Tem que tomar cuidado para ver se está sendo feito o rateio para cair no centro de custo correto. Existem formas sistêmicas onde que você consegue, na verdade, facilitar isso. Agora, resolver de mão beijada para o financeiro, tem que tomar as soluções, mas tem que tomar um pouco cuidado que as coisas não são tão simples quanto se imagina. Bem, pessoal, esse é um vídeo bem curto, porque resolvi trabalhar esse vídeo, que é um erro que muitas empresas estão cometendo, né? Pensando na facilidade e não pensando na gestão financeira. Espero que tenham gostado desse vídeo, curta o nosso canal, até o próximo vídeo, obrigado.